Olá, pessoal. Estamos de volta aqui agora com as partes finais da aula de sistemática de insetos. E nas aulas anteriores a gente já começou a ver algumas coisas importantes, principalmente relacionadas à separação do que é um inseto, propriamente dito, o que pertence à classe insecta, né? E só relembrando um pouquinho, que já faz um tempo que a gente não se encontra, então nas aulas anteriores a gente viu que existia uma diferença fundamental entre o que é inseto e o que não é, né? Primeiro que os insetos, né, a classe insecta está contida dentro do subfilo Hexápoda, que é um subfilo do filo Artrópoda. Então, quer dizer, é filo Artrópoda, subfilo Hexápoda, que são aqueles animais que têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e tem 6 pernas, 3 pares de pernas, né? E a gente viu que tem uma diferença básica entre o que é inseto e o que não é dentro do subfilo Hexápoda. Dentro do subfilo Hexápoda, a gente tem Collembola, Protura e Diplura, que antigamente eram considerados insetos, e hoje eles não são mais classificados como insetos, porque eles têm um aparelho bucal voltado para dentro, né? Eles têm como se fosse uma bolsa dentro da cabeça, onde fica alojado o aparelho bucal. E por isso eles são chamados de entognatos. E a gente tem também o outro grupo, que pertence à classe insecta, né? Que é onde a classe insecta está contida, que é o grupo dos ectognatos, que são aqueles animais que pertence ao subfilo Hexápoda, mas tem um aparelho bucal voltado para fora, ecto, de fora, né? Então o aparelho bucal fica todo voltado para fora. A gente viu também em relação a como que veio o surgimento desses grupos, né, dos hexápodas com maior especificidade para os insetos. E agora, dentro dessa aula, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais na evolução da classe, que afeta a sistemática do grupo diretamente, né? Então, os objetivos instrucionais dessa aula são que, ao final dessa aula, eu espero que vocês sejam capazes de discutir os principais eventos evolutivos que afetam a classificação da classe insecta, né? E a gente vai ver que tem uma série de fenômenos evolutivos que formam grupos monofiléticos de insetos, porque eventos evolutivos importantes aconteceram que dão origem a esses grupos e, consequentemente, a classificação deles, né? E o segundo objetivo que a gente tem aqui é reconhecer as hipóteses sobre a evolução do voo, né, e os padrões de asas em insetos. Por quê? Porque o voo, a gente vê inseto voando para tudo quanto é lado, a maior parte dos insetos realmente são alados, possuem asas, só que é importante a gente reconhecer pelo menos um pouquinho de como o voo surgiu, né? A gente vai ver que o surgimento das asas, etc., é meio especulativo, mas as rotas para a evolução do voo, a gente sabe que existem algumas possibilidades, né? Mas antes da gente chegar no voo propriamente dito, a gente tem que discutir um pouquinho sobre aquela origem dos insetos. A gente viu que eles surgiram há 520 milhões de anos atrás, né? Então, quer dizer, uma das coisas que explica a grande diversidade da classe é o fato deles terem surgido há muito tempo. Então, teve muito tempo para especiar. Além do fato deles terem muito tempo para especiar, a gente viu que a evolução desses grupos é coincidente com a conquista do meio terrestre pelas plantas vasculares. Ou seja, na medida que conquistaram o meio terrestre, já havia alimento. Tanto é que os primeiros insetos provavelmente eram detritívoros, né, de material em decomposição, e herbívoros. Tá? Só que a gente viu também que esses grupos têm um ancestral marinho, que provavelmente é porque eles são um grupo irmão de crustáceos, né? Então, quer dizer, teve aquela conquista do meio terrestre, onde veio do ambiente marinho, alguns crustáceos colonizando o ambiente de água doce e, posteriormente, conquistando a Terra, né? Coincidentemente com junto da chegada das plantas vasculares. Só que, quando a gente pensa nessas hipóteses, vindo do sistema marinho, né, do sistema aquático para o ambiente terrestre, a gente tem um problema muito sério, né, nessas hipóteses. A primeira coisa que é o seguinte: a gente tem um sistema, os insetos, na sua maioria, respiram por um sistema que é chamado sistema traqueal, né? São os furos na lateral do corpo que formam os espiráculos, e esses furos, que são os espiráculos, são conectados a traqueias que vão ficando cada vez menor em diâmetro e levam o oxigênio diretamente para os tecidos desses animais, né? Só que esse sistema ele é muito eficiente no ambiente terrestre, porque o oxigênio está em forma gasosa e aí fica fácil dele passar por esses orifícios e ser transportado sem nenhum gasto energético muito grande diretamente para os tecidos. Só que na água, esse não é um sistema que funciona muito bem, né? Então isso implica que as brânquias traqueais teriam surgido primeiro.
Tem algumas ordens de inseto, por exemplo, eu sugiro vocês colocarem na internet uma coisa lá, ninfa de Ephemeroptera. Essas ninfas de Ephemeroptera, elas têm, parece como se fosse uma traqueia invertida, né? Aqui a gente tem a traqueia normal, onde a gente tem o espiráculo, as traqueias aqui de maior calibre, que vão virando traquéolas, que são aquelas de menor calibre, e chegam até os tecidos para irrigar com oxigênio. Mas, no caso quando a gente tem uma traqueia como se fosse invertida nos insetos aquáticos, a gente tem um padrão que a gente tem uma traqueca como se fosse uma brânquia, aqui por fora, toda irrigada, onde o oxigênio difunde através dessa superfície e é levado lá para dentro. Né? E aí aqui, de novo, ele cai no sistema traqueal, que vai das traqueias para as traquéolas até chegar nos tecidos. Então, quer dizer, existe essa discrepância, mas a gente tem evidências hoje em alguns insetos que isso pode ter ocorrido. Né? Um sistema traqueal que funcionava, né, no ambiente aquático e que se tornou extremamente eficiente no ambiente terrestre. Então, é possível? É sim. Só que associado a isso, né, se você tem um buraco no corpo, como os insetos, etc., tem um grande problema para você ter uma independência da água. E o maior problema disso é o fato de ser um orifício que é possível de perder água. Então, aumentar a dissecação desses animais.